E aí galera, como foi falado no vídeo anterior, esse seria um vídeo onde eu ensinaria alguma coisa pra vocês, algo que eu tenha aprendido nos últimos dias, e eu decidi continuar falando sobre o que eu estou estudando, que são meios audiovisuais. Dentro disso, então nesse vídeo eu vou estar dando uma introdução sobre o que a gente está estudando, e a gente começou falando sobre a origem do cinema. A invenção do cinema, ela surge a partir de dois irmãos franceses chamados Auguste e Louis Lumière. Os dois viviam em Lyon, na França, e eles trabalhavam construindo equipamentos fotográficos, e o maior sucesso deles foi a invenção da primeira filmadora. É interessante porque eles não só inventaram a filmadora, mas eles também começaram a trabalhar uma forma de comercializar o seu produto. Então eles saíam de cidade em cidade, ensinando as pessoas a como gravar filmes, a como fazer filmes, a como também transmitir esses filmes para o público, e vendiam essa tecnologia para os teatros e para ambientes nos quais aonde as pessoas poderiam ir assistir os filmes. Então, a partir desses dois homens, o cinema começou a ser difundido pela França e pela Europa e foi começando a ganhar grandes e grandes proporções. Mas ele era visto como uma arte ali para a grande massa, então ele não tinha uma grande visibilidade. No século XX, um cara chamado Ricciotto Canudo, ele veio para falar que o cinema já não era mais algo da grande massa, mas era uma arte e era considerado agora a sétima arte dentro das belas artes, porque ele envolvia muitas características da arte: a imagem, o som, a coreografia, a interpretação, as cores e tudo mais. Tudo isso fazia parte do cinema, então o cinema era a arte mais completa. Ele queria trazer um pouco de glamour para o cinema. O primeiro filme exibido na história é chamado de Empregados Deixando a Fábrica Lumière. Ele é tido como o primeiro filme na história, mas um dos filmes mais famosos da história, contando aí dos primórdios do cinema, é A Chegada do Trem à Estação, um filme famoso. Em todo lugar que você vai ouvir sobre a origem do cinema, as pessoas vão falar sobre esse filme, porque foi a primeira vez ali que muitas pessoas tiveram contato com o cinema. Foi muito chocante, porque as pessoas viam o trem vindo e eles achavam que o trem ia pegar eles, então as pessoas tomavam um susto, pulavam para trás, saíam correndo, pensando que o trem ia sair da tela e passar por cima de todo mundo, porque ninguém ainda conhecia o que era o cinema que a gente conhece hoje. E assim o cinema foi se tornando cada vez mais famoso e cada vez mais interessante, e as pessoas foram começando a consumir cada vez mais tudo aquilo que envolve o cinema. E não dá pra gente falar das origens do cinema sem falar sobre Georges Méliès. Georges Méliès foi um ilusionista, cineasta e francês muito famoso que nasceu em Paris. Logo que ele teve o contato com a invenção dos irmãos Lumière, ele se fascinou pela invenção e começou a estudar mais sobre o cinema, dado que ele já era um cara das artes ali, do teatro e das ilusões, então ele se interessou bastante por aquilo. Ele é famoso pela criação da produtora Star Films e é famoso por filmes históricos. Dentre os seus filmes mais famosos, nós temos A Viagem à Lua, que foi estreado em 1902. E nesse filme conta sobre a primeira viagem do homem à Lua, e é um filme bem engraçado, bem famoso, aquele famoso filme onde eles fazem um canhão, atiram os astronautas para a Lua e o foguete espacial acerta o olho da Lua. É um filme muito famoso que vai contar sobre é um filme muito famoso que mostra ali sobre o início do cinema e o início da atuação e de tudo aquilo que a gente conhece hoje. Espero que eu possa ter conseguido explicar um pouco sobre a origem do cinema, e eu espero que o seu interesse pelo cinema tenha aumentado cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.